Ai, Paulinha, tudo bem, Bel? Bem, você? Tudo bom? Bem, graças a Deus. E o Cabelo novo, você viu? gostei, tá diferente. Mudei. A gente faz aniversário, muda tudo, né? Fica com uma cara de mulher, assim. Ai, né? já tá muito Fatale, comprido, tá menina. Eu falei, fatale. vou mudar um pouco, já Tá enjoei bem de mim, fatale, né? achei. E no céu? A gente tá com um céu mais calmo para esses próximos dias, astrologicamente falando, ou você acha que não? Então, tem 2 pontos que eu observei importantes para a semana, tá? Um é um aspecto entre Mercúrio, tá? Que ele é um aspecto, na verdade, que está gerando, ele está fazendo um posicionamento na constelação de Peixes, tá? Entrando agora na constelação de Peixes. E isso traz, assim, uma certa... Não é um bom posicionamento para Mercúrio. Mercúrio estar em Peixes não é bom. Inclusive, pessoas que têm o Mercúrio em Peixes, às vezes, têm uma tendência a uma certa confusão. São briguentas? Existem alguns planetas que eles não ficam bem em alguns signos. Tá? Então, e existem planetas que eles ficam bem em alguns signos. Por exemplo, ter a Lua em Touro é incrível. Porque uma pessoa com Lua em Touro, ela tem uma saúde forte, ela tem uma voz bonita, ela tem tendência a ganhar bastante dinheiro. Enquanto que tem alguns posicionamentos que já não são bons. Por exemplo, a Lua em Capricórnio não é bom. Mercúrio está em Peixes agora para todos nós. E isso traz uma certa... falta de objetividade com as coisas. A gente então, fica meio perdida. A mente não fica tão prática e tão ordenada. Então, tudo que a gente puder puxar de objetividade, de clareza, em tudo que a gente for fazer, ótimo. Porque esse aspecto entre Mercúrio e Peixes, né? Que na verdade o Mercúrio está em Peixes, isso traz uma certa... Sempre que uma coisa está se relacionando com outra, a gente tem que ver como está essa relação. Se não tem um equilíbrio, como né? está a relação entre um e outro. Então, Mercúrio, tá? Essa relação entre Mercúrio e Peixes não é uma relação muito harmônica. Então, nesse ponto, a gente tem que ficar atento. Agora, em compensação, tem um aspecto muito positivo de Vênus com Júpiter, tá? Que esses dois já estão fazendo um casamento positivo, favorecendo, principalmente nos negócios, acordos favoráveis, parcerias favoráveis e também ganhos de situações que estavam de repente emperradas. Tipo, você tá para receber alguma coisa que estão o tempo inteiro falando, olha, você vai receber e nunca chega. Essa é uma semana positiva para isso. E também para correr atrás dessas parcerias. Muitas vezes, alguma coisa pode estar um pouco parada. Gente, não é por nada não, mas acho que apertaram o botão errado. Parece, ou a gente chegou no céu, né? Quando eu chegar no céu, eu quero uma música assim. Vê se é bonito? Nossa chegada triunfal. Mas vai demorar Não, mais eu tô uns 100 falando de um anos, aspecto bonito, né? Que no caso, Vênus com Júpiter. Então, essas questões favoráveis de Vênus com Júpiter, elas podem ser muito positivas para as pessoas conseguirem esses ganhos, tá? Então, vão atrás, principalmente de parcerias. Não fica acomodado, Sim, né? porque muitos ganhos vêm através de parcerias. Se você não vai atrás, né, de uma parceria, dificilmente uma parceria vai vir sem você também fazer uma proposta. É milagre, né? E muitas vezes nós em negócios, a gente fica muito só bitolado na gente, achando que só a gente vai dar conta e fica pensando, por que não tá dando certo? E na verdade o que você tá precisando é tipo assim, daqui a mão, vamos me ajuda, será que eu unir? posso te ajudar de um lado? E essa é uma semana para você, de certa maneira, tentar fazer essas parcerias proveitosas que podem ser bem benéficas para as pessoas que estão entrando com você na parceria e para você também. Então, uma semana positiva. Para namorar, tem 2 dias que a gente vai dizer no final. Finalzinho. Isso, 2 dias e é importante esperar porque um deles está próximo. Você vai falar de sinestria também, os signos que combinam cada um, né? Vou fazer no final. A gente vai parou ser de quem? A gente fez de Áries até Virgem, né? A gente já fez 6 signos. É verdade. E agora nós vamos de Libra até o quanto der tempo. Então hoje vamos Libra e Escorpião, muito provavelmente. Mas previsões para a semana para Áries. Bom, Áries está numa semana que eles estão, como sempre, muito enérgicos, mas nessa semana um pouco mais, estão bem ativos. Com bastante vigor para fazer as coisas, só que tem que ficar atento com uma coisa, que eu gosto de chamar de paciência. Então, a ciência da paz. Porque eles podem estar um pouco irritados com as pessoas que não estão no mesmo timing. Ariano, ele que todo mundo entre no mesmo ritmo, exatamente, né? Esteja tão ligado quanto ele, porque ele tá ligado. E o Mercúrio tá em Peixes. Então tem algumas pessoas que estão mais assim, mais lesadas do que nunca. Viajando, cometendo alguns erros de distração, de confusão. E aí o ariano pode se irritar com isso. Então a tendência para ele, né, que é essa irritação, deve ser uma tendência que ele deve vigiar.
Porque quando a gente está numa tendência assim, é importante que a gente vigie. E é justamente a vantagem da previsão. Já está sabendo. Já fica atento. Já fica atento, porque também não adianta. As pessoas têm o tempo delas, Mercúrio está em Peixes, vai ficar aí um tempinho. Não é só essa semana, né? Que essa semana é importante falar disso, mas na outra semana ele ainda vai estar lá. Então, assim, ele entrou em Peixes. Então, quer dizer, para quem é de Áries, já que vai estar numa semana um pouco com os nervos aflorados, achando que todo mundo é lerdo, já que ele é rápido, tem que se controlar, se vigiar para ele mesmo, para ele não se irritar, porque não adianta, as pessoas nem sempre têm o tempo e às vezes a gente se irrita mesmo, isso não é só ariano, né? Todos os signos com serviços, né? Às vezes a gente não consegue. Eu não posso falar, porque eu também fico irritadíssima. Eu como virginiana, que também sou super perfeccionista, assim, você vê cada coisa, assim, principalmente depender de serviços, né? Que aí você depende que alguém faça uma coisa bem feita e às vezes não fazem e você fica, meu Deus, será que isso é meu ascendente, então? Não sei, eu acho que... Eu odeio gente lerda, me irrita profundamente. Gente lerda, pra mim é terrível. Você é uma mulher muito ativa, né? Por ter o aquário com ascendente Áries, então você é rápida. E às vezes quando as pessoas são meio lentas, realmente você deve ficar assim, ai meu Deus. Eu tenho vontade de ir lá e falar, tchau filho, vou lá e faço, que é mais rápido você fazer do que ficar pedindo, né? Por isso é importante a paciência. Aproveite você. E aí, como é que é a linguinha na boca? 35 voltas antes de você falar demais. A gente falou, né? As terapias, os florais e tudo mais. E os taurinos? Inclusive tem um floral para segurar pra gente que fala demais, de begônia. De begônia? Eu junto begônia com mais outras 2 essências, né? Que eu faço a sugestão, que é para as pessoas, porque tem muita gente, inclusive, que eu atendo, não sei se existem tantas pessoas assim no mundo, mas que eu atendo, tem muita gente que vem se queixar de falar coisa que não deve, de falar demais, eu já passei de ser muito agressivo, de ser muito irritado e de aí agredir às vezes porque explode, e aí tem floral específico para isso, para pessoas que têm essa tendência aí, que acabam descontando muito nos outros por conta dessa falta de paciência. Eu já consegui atingir 80%, mas falta os 20%. São pessoas específicas que me irritam que tem o dom. Tem o dom. A existência incomoda. De Rita Hayworth, que nem diz um amigo meu, Rita Hayworth. Incomoda demais. Os taurinos vão estar numa semana tranquila ou também não? Os taurinos estão numa semana positiva. Vênus, ele está bem aspectado essa semana e é o regente, no caso de Touro, também de Libra, que depois eu vou falar mais pra frente, que também está numa semana numa pegada boa. Então, no caso, Touro, essa pegada, essa energia positiva, né, essa vibração positiva, está muito ligada, né? Tá estritamente ligada à questão profissional, tá? Então, profissionalmente é importante que ele use essa energia positiva, ou seja, não adianta eu falar aqui e não fazer. Então, assim, corra atrás, plante sementes, faça o TBC, faça as coisas acontecerem nos termos profissionais. Como está favorável para todos a semana com parcerias, então vá atrás de parcerias, de contratos. Tá? Então tem um contrato que tá meio emperrado, tá para fechar, vai lá, resolver. Vai em cima, liga, manda e-mail, e aí, vamos, o que falta? Resolva, faz a coisa acontecer, porque a tendência, se essa semana ele aproveitar essa vibração boa para os negócios, é que uma coisa vá gerando outra, tá? É aquela cadeia positiva que é muito bacana. Então, uma semana muito boa para negócios. Agora, lógico, tem que ver, se a pessoa de repente, tô desempregado, não tenho nenhuma opção, então assim, veja o que tem de possibilidade e dá uma olhada no mapa também, porque às vezes a pessoa tá, por exemplo, a casa de Touro, que é a casa 2, tá? Quando a gente fala de Touro, a gente tem relação com a casa 2, são 12 casas quando você faz uma pastoral que você analisa. A casa 2 é a casa da obtenção das coisas materiais. Pessoas que na casa 2 têm oposições, planetas retrógrados, interceptação, dificilmente consegue se dar bem financeiramente, porque o mapa está travado, que aí o ideal é trabalhar com os florais astrológicos. Mas aí dá pra fazer o mapa e ver o que tem para tentar fazer o uso dos florais astrológicos para melhorar, porque tem pessoas que realmente, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem um Saturno retrógrado na casa 2. Ela já chegou a ser uma pessoa extremamente famosa, tá? Atriz, global e tal. Hoje em dia ela não tem nada. Mas não dá pra fazer um porque tratamento? Caiu com tudo. Floral? Ela não faz tratamento, não gosta de florais, não acredito. Mas eu já sei que o mapa dela tem isso. Então, assim... E cada um tem seu tempo, muitas vezes também, e tem pessoas que não acreditam, tem pessoas, cada um tem... Mas assim, ó, não acredita. Mas faz um testezinho só que você vai acreditar. Eu gosto de atender pessoas que não acreditam, sabia? Assim, porque depois que elas se descobrem ainda melhor, e essas pessoas, elas que falam, nossa, mas
Caramba! E você sabe que até tem uma coisa curiosa que eu queria te dizer? Assim, tem muitas pessoas que eu tenho recebido muitos feedbacks, assim, do meu trabalho aqui, né, com vocês, e muita gente fala, puxa, eu não gostava de astrologia e tinha uma certa preguiça de esoterismo. Era preconceito. Mas o jeito que você fala, dá pra perceber que você é muito objetiva na previsão e muito realista, muito prática. E tenta dar conselhos práticos para todos os signos. E eu acho que isso é importante. Não adianta eu vir aqui e ficar falando difícil, ficar falando... Imagina. Eu acho que a gente tem que ser acessível para todas as pessoas que estão aqui e ser prática. O que vai servir realmente para fazer com que as pessoas absorvam essa informação e coloquem em prática. Exatamente. Não? Exatamente. Vale, né? Então, taurino, aproveite a semana. Aproveite. E se tiver alguma coisa estranha, aí tem que ver o mapa. Aí tem que fazer o seu mapa astral para saber direitinho. Fazer o mapa para ver se tem alguma coisa. Nunca essa previsão bate com a minha. Quando tá ruim, bate. Quando tá bem, esses dias mesmo eu atendi uma virginiana que ela falou assim, nossa, eu sou completamente desorganizada, não tenho nada de virgem. Eu falei, provavelmente você só tem o sol mesmo em virgem, que é seu signo. Eu fui ver o mapa dela, só realmente sol, o resto tudo em outros signos. Então ela era praticamente um outro signo. Eu falei assim, esquece virgem, e tá? Segue por o seu signo é gêmeos, porque era o que ela tinha mais, entendeu? Então assim, muitas vezes a pessoa não tem nada a ver com aquele signo, e só fazendo o mapa para ver. Pra ter certeza, qual que é a sua real essência. E os geminianos? Bom, os geminianos estão numa mistura muito interessante, trazendo uma impactação dentro da energia deles, né? Digamos assim, uma vibração, uma composição, uma mistura de energias muito positivas, que é a razão aliada à intuição. Geralmente a gente separa muito. Fala, minha razão está dizendo uma coisa, mas meu coração, minha intuição diz outra. E quando a gente consegue unir os dois, é muito interessante, porque você está querendo, aí, na verdade, unir o seu comportamento numa totalidade. É um equilíbrio, né? Porque a gente não é só emoção e a gente também não é só razão. Então, isso é muito bacana essa semana para Gêmeos, que ele aproveite isso. E se tiverem algumas coisas que ele está um pouco em dúvida, tá? Que ele não sabe o que ele vai fazer, é uma semana boa, porque você está com duas armas. Às vezes a gente está só com o racional. Agora você está usando também o racional e o emocional. E principalmente Gêmeos, e como ele é regido por Mercúrio, ele é mais pelo racional, tá? Ele tenta muito pelo racional. Só que ele analisa muito também, e aí ele vai mudando de opinião. O geminiano, ele tem uma tendência a mudar de opinião, né? Eu tenho, por exemplo... É vulnerável? Eu tenho uma amiga que ela tá grávida agora, o nome da criança já mudou umas 10 vezes, e ainda vai demorar pra falar, não, agora eu acho que vai ser tal nome. Aí falou assim, tá bom, vamos esperar, daqui a pouco não, vai ser outro. Então assim, Gêmeos vai mudando, porque é regido pelo planeta mais rápido que tem, que é Mercúrio. Então ele vai mudando. Ou seja, essa semana existe uma facilidade de ter uma decisão acertada sem futuras mudanças. Quer dizer, vai decidir e está decidido de vez. Porque está com uma clareza positiva, com uma união positiva, para inclusive decisões a longo prazo, para pensar, colocar a cabeça ali e falar, não, calma aí, isso aqui, o que é importante eu fazer? É isso? De que maneira? E aí ouve o coração, junta com a razão. Essa mistura é muito positiva, é uma semana positiva. Então não pode desperdiçar, né? Não. Já que eles têm tanta dificuldade com isso, essa semana favorece que você se decida de uma vez, aproveite, Exatamente. Né? E se decida da forma correta também. Porque às vezes a gente decide só porque, não sei o que vai fazer, livre, então eu vou fazer isso mesmo, porque eu também não aguento ficar sem pensar naquilo. Mas isso é pior, né? Aí acaba sendo pior. Pior a emenda que o soneto. É isso aí. E para quem é de Câncer? Bom, Câncer, é importante dizer que está numa semana de provas, tá? E já vem há umas 2 semanas aí num momento delicado. E essa semana está um pouco melhor, mas está passando por provas. O que são provas, no sentido que eu estou querendo colocar aqui, tá? Provas são momentos na vida, circunstâncias que acontecem na vida que querem mostrar o ponto em que a gente está. Tanto para a gente mesmo quanto para o universo, as duas coisas juntas. Então, às vezes acontece uma coisa que é para você, às vezes você acha que você já, não, isso aqui eu não faço mais. Eu já superei. Isso aqui eu não faço mais errado, isso aqui eu já aprendi, os outros ainda erram, mas isso aqui eu já não, isso aqui aí eu vem já aquele sei. dedinho. Aí vem um negocinho que vai ser fazer um negócio errado e depois você fala, gente, eu fiz aquilo que eu já sabia que eu não era para eu fazer. Porque eu fiz pela 1000ª vez. Uma das coisas, às vezes, primeiro, para você ver que você não estava tão poderoso quanto você achava. Outra coisa, para você ter humildade, para você ver que não é assim. Você cair na real. Pra você falar, não, calma aí, eu sou humana, eu também acho que eu tô podendo, não é bem assim, eu também sou falível e podem acontecer coisas que me mostrem que eu sou falível. Então, essa semana é bom o canceriano ficar esperto. Mas ele pode achar que é uma semana muito chata, já que ele pode se sentir um pouco que
numa posição desfavorável, né? Já que você fica sendo sempre testado aqui e acolá, não é? Na verdade, nós todos, seres humanos de todos os signos, a gente está sempre passando por provas o tempo inteiro. A gente está aqui passando por provas porque a gente está aqui para aprender, então o universo está o tempo inteiro assim. Mas é que tem período que parece que não esquecem da gente. E que a gente está sendo provado, né? Por exemplo, o que eu disse da paciência de Áries, né? Da previsão de Áries, isso é uma coisa que todo mundo é provado o tempo inteiro, né? Que acontecem coisas, atrasos, e que muitas vezes alguns atrasos, algumas coisas que você fala, poxa, mas isso aqui não dá, isso aqui é tão ridículo, isso daí, como é que é? Mas às vezes aquele atraso era o atraso que tinha que acontecer. Era uma proteção divina. Exatamente. Né? Inclusive tem uma runa, né? Não sei se você conhece esse jogo das runas. Eu conheço, tá? Que são pedras, né? Que são dos vikings. Tem uma runa que é a runa do atraso. Runa do atraso? É a runa do atraso, que fala assim, tipo, você faz uma pergunta, e essa runa fala assim, isso vai atrasar. Calma, que isso vai atrasar, porque é proteção, tudo bem. Exatamente. Então, aí, assim, tem até uma explicação dessa runa que fala, atrasos podem ser providenciais. Então, às vezes, um trânsito que você pegou, uma pessoa que tá meio pé de breque na sua frente, às vezes irrita isso, né? Você tá no trânsito e tem uma pessoa ainda 20 por hora. E aí você fala, poxa, meu senhor, né? Ou minha senhora. Sai fora! Domingueiro, né? Ai, o domingueiro que só tira carro de domingo de casa. E às vezes essa pessoa tá te ajudando. Essa pessoa às vezes tá te ajudando. Tá te livrando de alguma coisa. Lá pra frente. Então a gente também tem. Não, isso eu não reclamo mais, não. Isso eu já tenho. Você já tá deixando. Eu saio bem cedo, porque aconteça o que for, até que se eu precisar vir a pé, eu consigo chegar. Então os cancerianos podem aproveitar essa energia da semana de prova para mostrar que estão bem e para mostrar que sabem passar pelas provas, sejam elas quais forem, porque provas podem vir de todo tipo. E toda intensidade. O tempo inteiro, mas é uma semana de provas, então fiquem atentos para na hora de escrever ali as respostas das provas, que vão ser com as suas atitudes práticas, escrever as respostas boas, que não gerem karma, que fiquem compatíveis com a sua consciência. Fica atento. A gente pode cair o tempo inteiro, né? Mas a gente cai, mas tem que levantar. E tem que olhar, e também é importante, teve até uma coisa que você falou aqui um dia que eu achei interessante, que você fez uma parte do que eu falei, que assim, o problema é quando você cai e nem viu que caiu e continua caindo. Como você vai aprender, né? Então se você errou, sei lá, a segunda ou terceira vez, mas você continuou vendo, não, calma aí, errei de novo, meu Deus, senhor, né? Me ajuda aqui, porque por mais que eu acho que eu já superei isso aqui, eu ainda tenho que transcender isso. Então, pede que baixe essa energia da humildade, né? Pra você ver que ainda tem muita coisa mesmo. Quanto mais a gente se acha, mais vem prova pra gente ver que não pode se achar. Mas o legal é que a gente enxerga também quanto falta, mas o quanto a gente já superou. Porque quanto também que a gente já progrediu, né? Quantas foram as provas que a gente superou? Por exemplo, às vezes a gente comete um erro que a gente já cometeu. E aí a gente às vezes fica triste, fala, puxa, isso daí eu já tinha cometido, já não era pra eu fazer. Mas às vezes antes você cometia, nem ligava que estava cometendo. Agora você já liga, né? Agora você já liga, ou seja, é um caminho. Uma hora você vai parar. Já mudou a energia. Uma hora você vai cansar. Boa semana pra você de Câncer. E leoninos? Bom, Leão, uma semana muito positiva no sentido de se sentir colocado no mundo com uma missão, tá? E não simplesmente uma missão para si, mas uma missão para o mundo, tá? Eu até pensei, quando eu estava fazendo a previsão de Leão, em um filme. Na previsão retrasada, que ainda foi com a Nani, eu fiz a sugestão de um filme, O Poder Além da Vida. Não sei se você já assistiu. Poder Além da Vida? Qual que é esse? É um filme incrível, incrível. Não lembro pelo nome, eu confundo o nome. É um filme muito bom. Que é com um dos atores conhecidos, é o Nick Nolte. Então, assim, é um filme incrível e as pessoas adoraram. Na fanpage, as pessoas falaram, nossa, obrigada que você sugeriu. Então, eu vi que as pessoas também gostam disso. De uma linguagem que, de repente, elas possam levar pra semana, ver um filme, acrescentar. Então, eu agora vou começar a colocar também. Assim, eu acho legal. Pra também, pra ficar mais diferente, versátil. Mais completo, né? Então, assim, essa semana, o signo que eu dou a dica de um filme, que eu achei que tem a ver e que serve pra todos os signos também ver esse filme, é incrível. O filme chama Corrente do Bem. Ah, eu já assisti. Já do assistiu? Garotinho. É do Garotinho. Muito legal. Então a essência, porque assim, com um filme que tem 2 horas, eu consigo, assim, além da previsão, que aqui a gente não pode se alongar tanto em cada signo, porque tem horário, a pessoa consegue depois ver o filme e aprofundar um pouco. Mas o quanto que a gente é um elo, né? Positivo ou negativo, e a gente vai se unir com aquilo que a gente vibra, né? Então, Leão, você que viu o filme já sabe, né? O que o filme, assim, não vamos dizer o final, né? Mas o filme, assim, a corrente do bem. É importante que o leonino perceba onde dentro dessa corrente que você falou, do elo, né? Que a gente está conectado, onde que você pode ajudar. Então você tem que perceber o que é. É reciclar o lixo? Você recicla o lixo? Qual é a sua parte? Você está reciclando o seu lixo? O que você está fazendo com o seu lixo? Para onde ele vai? Onde você está jogando?
Como que você está cuidando da sua participação no planeta? Você está deixando luz acesa sem necessidade? Ou então você está dando atenção para as pessoas como você poderia? Exatamente. Do jeito que elas precisam, não que você deseja. Exatamente. Né? Na hora que você vai escovar o dente, você fecha a torneira ou você deixa ali tudo caindo? Você economiza ou não? Entendeu? Então, esse filme é muito bonito. Então é bom a gente pensar em tudo que a gente pode ajudar. E essa semana, para os leoninos, como a maior parte dos posicionamentos planetários está em Aquário, que é o signo oposto de Leão, o que se pede é que ele aprenda essa lição de Aquário humanitária, de pensar no outro. Então assistam esse filme, leoninos. É muito bonito. Ele não é muito difícil de achar esse filme, não. Não, gente. Corrente do Bem. Corrente do Bem, muito lindo. E agora você também recomendou, né? No final foram 2 recomendações. Eu gostei. São 2 avais positivos do filme. Existem filmes que parece que marcam a gente, igual A Espera de um Milagre. Que filme Espera de um Milagre eu acho que assisti. O que sobre o que? Como é o nome daquele ator? É o Tom Hanks. E tá. Com aquele negro ator, alto. Isso, tá, lembrei. Que morreu agora. Lembrei. É um filme tão lindo. É maravilhoso mesmo. Bom, já volto. Vamos agora ao signo de Virgem. Por sinal, o seu, e de Dona Brusqueta também. Bom, nós virginianos estamos essa semana, uma semana muito positiva, de muito amor no coração. É uma semana que os virginianos estão atipicamente carinhosos e manhosos. Não costuma ser um signo tão carente assim e tão manhoso, mas assim... Estão mais manhosos. É uma dica para os até parceiros dos virginianos, assim, deem mais atenção, mimem mais, ajudem mais, estejam mais presentes, porque o virginiano, ele tá, não que ele tá assim de fazer drama, sim, tá? Mas ele tá realmente mais ciente dessa necessidade do outro. Porque o virginiano, se deixar, às vezes ele fica um pouco independente, assim, né? Fala assim, eu consigo fazer tudo sozinho. Ele faz as coisas de uma forma muito correta, tenta fazer, né? O virginiano puro, tem os virginianos que não são puros e são super desorganizados e que fogem um pouco a energia do signo, isso existe, tá? Mas essa semana, então, é importante que eles aproveitem para estar a 2, para ter momentos a 2, porque vão ser momentos mais positivos por estarem, assim, mais abertos aos outros e estarem, digamos assim, querendo essa troca, com necessidade dessa troca. Você sabe que teve uma virginiana muito famosa, Greta Garbo. Ela era virginiana? Ela era virginiana. E ela, no auge da fama, né? Ela foi uma atriz consagradíssima, talentosíssima. No auge da fama, ela simplesmente se afastou e disse, eu quero ficar só. É uma virginiana que tem um comportamento... Então, assim, virgem, no geral, ele tem uma coisa... Tem vários famosos, por exemplo, que a gente vê que são de virgem, que às vezes são um pouco mais... por exemplo? A Dickman, que, por exemplo, é uma que não fica tanto assim, que ela é mais na dela. Malu Mader, também. Glória Pires, Ana Carolina, Marina Lima. Elas, verdade, são mais na dela. São pessoas mais que gostam de se resguardar. Então, você que convive com alguém de virgem... mime-os um pouquinho essa semana. E aproveite, né? Também porque eles estão fofes essa semana. Eles que estão fofes essa semana. E os librianos estão fofes também, não? Os librianos estão com uma criatividade a 1000, então devem aproveitar essa criatividade para verem soluções, né? Então, quando a gente está criativa, a gente pode visualizar coisas que às vezes a gente sempre olha para uma coisa e fala, puxa, não tem o que fazer ali. Aquilo ali é aquilo. E não vê uma solução e não vê alguma coisa que possa trazer mais brilho, mais luz. E o libriano, essa semana, se ele parar, ele pode ter uma grande ideia. Tá? Se parar o quê? De pensar? Não, se parar para vir a ideia. Se parar para vir ideia. O que a gente chama de ócio criativo. Fazer nada é fazer muito. Porque às vezes quando você fica só fazendo, não tem tempo para ter uma ideia. Aquela história de que quem muito trabalha, às vezes não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Porque às vezes para ganhar dinheiro você precisa ter uma ideia. Mirabolante. E às vezes você fica só no estresse, faz, você não tem tempo para você pensar, puxa, mas caramba, eu tô fazendo isso aqui. E não dá certo. Se eu fizesse de outro jeito, eu ia ganhar mais e ia ser melhor. Só que às vezes sem tempo, você não tem paz de espírito para refletir, parar e ter essa ideia. Então, assim, para o libriano, essa é uma semana positiva para, de certa maneira, até ordenar onde ele pode encaixar melhor as coisas na vida dele. E também é uma semana que podem surgir novas oportunidades para o libriano. Do tipo? De todas as áreas. É uma semana bem positiva, tanto para Touro, que eu já tinha dito, né, que é regido por Vênus, quanto para Libra. Então, tanto profissionalmente, sim, ou então no amor, em tudo? Sim, em tudo. Então, uma semana bem aberta para os librianos, o que deve aproveitar. Agora, o libriano que fala, poxa, essa semana tá terrível, tem que fazer o mapa e ver o que tá travado ali. Tem libriano que tem que desatar os nós antes, né?
E tem muitos librianos que também não são típicos, assim como os virginianos, né? Por exemplo, eu falo aqui que Libra é fofes, né? Que é querido e tal, e você até confirmou, eles são com o jeitinho deles, dos seus filhos assim, e tal. E já teve gente que me mandou uma mensagem falando assim, imagina, Libra não é nada disso, que não sei o quê. Mas depende, né? Depende, assim, cada um também tem um tipo de relação com o signo. Como você dizia, um mapa, que às vezes de todo o mapa. É o signo solar que menos conta. Tipo, eu tô atendendo uma criancinha que ela é de Libra. E a mãe falou assim, não, Libra não é isso aí, essa coisa toda boazinha que você tá falando, não. Mas tem que saber lidar, né, gente? Não é que é um santo também, né? Não é. Nenhum signo é um santo. Mas Libra, de todos os signos, ele é um dos mais fáceis de lidar. Com exceções. De repente, o mapa da pessoa só tem o Sol em Libra, o resto tá tudo retrógrado, cheio de oposição. Também, pelo amor aí de aquele Deus, libriano tá completamente atípico. Mas os librianos típicos são fáceis de lidar. Então, se o seu libriano não é fofes, aí então, tem que ver o mapa dele e ver o que está acontecendo. Então, aproveite você de Libra, a semana promete se você ficar atento, né? Para saídas, ver as oportunidades, né? Verdade. E quem é de Escorpião? Bom, Escorpião, eu até pensei na questão do mito da Fênix, tá? Porque tá numa semana que vai renascer? Que se ele tiver flexibilidade, ou seja, se ele deixar ir embora o velho, ele pode fazer com que o novo surja. E esse mito da Fênix, né, da ave que renasce, é justamente esse de você queimar todo o passado, que de repente não serve mais, para você renascer depois com mais força, renascer, digamos assim, numa oitava acima, que seria numa versão melhorada. Então o escorpiano, inclusive, quando a gente fala de escorpião, a gente fala que tem 3 tipos de escorpião. Quais? O escorpião, que é o escorpião mais serpente, assim, eu acho que até comentei isso aqui um dia. Que tá naquele nível mais denso, muito ligado só à sexualidade. Aí tem um que já tá começando a ascender e tem o escorpião águia. Mais elevado, que teria relação com a fênix. Então, essa semana tá favorecendo esse escorpião, todos os escorpiões que estão também... Mais elevado espiritualmente, né? Sim, todos os escorpianos que consigam, até independente da questão espiritual também, mas no geral conseguirem deixar o velho para trás e irem em direção ao novo. Aproveite também, porque para quem é de Escorpião, às vezes é tão difícil isso, né? Deixar o velho lá para trás, esquecer de verdade, passar a régua, como se diz, e começar de novo, né? Exatamente. Boa semana para você de Escorpião. Agora quem é de Sagitário? Sagitário já tem 2 semanas que está muito positivo, tá? Essa semana não está tão incrível, mas no amor continua incrível. Só que em relação aos outros aspectos não está mais tanto. Porque antes estava incrível, estava tipo 2 semanas. Agora só tá bom. Agora tá bom pro amor, só que nos outros aspectos não está tanto. E principalmente tem que tomar cuidado com a patada. Tá, a patada. Tá dando coice de mula encruada? Porque. Como é que é, mula? Coice de mula encruada. Sabe aquele que segura depois quando solta de cola longe? Talvez até sem ser tão encruado, assim, dando meio de graça mesmo. Não vai segurar, não. Vai direto, exatamente, não tá segurando. Porque tá um pouco, digamos assim, direto demais, franco demais, com aquela tendência que Sagitário tem sempre. Essa semana tá um pouco acelerada, tá um pouco intensificada. Então tem que ficar atento com isso para não ser rude com as pessoas, para não ser franco em momento que não é para ser. Ou seja, cuidado com o tato essa semana. Aquelas 35 voltinhas na língua, na boca. Se tomar cuidado com o tato, tá tudo okay. bem. Tá tudo ok. Só isso. Só isso. O resto da semana tá positivo. E no amor, continua aproveitando que ainda tá incrível no amor. Mas vocês ficaram tão bem por tanto tempo que não tem nem do que reclamar. É verdade. Não é não? Volta já. Tá bom. Aquela que tá com dor de cotovelo. Volto já pra gente continuar a falar dos outros signos. Bom, vamos agora voltar a Paula Pires, vamos falar de Capricórnio. Capricórnio, que na semana passada também tá um pouco tenso, né? Adoro gente com memória boa, assim. Eu lembro que tava tenso o negócio. Não tá um dos melhores, não. Olha, semana melhorou? Não, continua um pouco tenso, mas melhorou. Então, assim, melhorou, mas não total. Não tá 100%. Não tá 100%, mas que melhorou. Ainda tem que tomar um pouco de cuidado com resguardar a sua energia, não tá no momento de ficar desperdiçando a energia, tá? E no amor ainda tá um pouco mais frio, um pouco mais resguardado, aquele entusiasmo que eu disse que tava faltando, ainda continua um pouco, ainda tá precisando abrir, tá? Então, o que se pede pro capricorniano
nessa semana, que ele tenha essa energia de ver o positivo, de agradecer tudo que ele tem, não se fixar no negativo, tá? E esperar que esse momento é um momento que vai passar e principalmente ficar atento com essas questões das negociações positivas, porque isso tá bom para todos essa semana. E tem um lado positivo também para Capricórnio, é que esse Mercúrio em Peixes pode afetar menos ele do que os outros signos, porque o Capricórnio no geral é muito objetivo. Então ele pode inclusive ajudar as pessoas, se ele estiver numa situação que ele está em grupo e que as pessoas estão todas muito confusas, ele pode ser aquela pessoa... Já que ele é tão objetivo, né? Exatamente, porque o Mercúrio em Peixes não vai confundir ele, porque esse Mercúrio em Peixes vai ficar um tempo aí. Tempo quanto? É um tempinho, assim. Eu não vi exatamente a quantidade de dias. Quando mas ela diz um tempinho, eu já te adianto que pouco é que não é. Pelo menos umas 2 semanas, acho que de 2 a 3 semanas. Então é bom a gente ficar atento, porque 3 semanas é muita coisa, dá pra cometer muita bobagem. Na semana que vem daqui a pouco eu posto lá na fanpage a quantidade de dias, eu vou colocar. Mas quando a gente... Vou calcular exatamente Mas isso que você fala mais. das previsões, o legal é justamente isso. Quando a gente sabe quais são as nossas dificuldades, a gente acaba ficando atento, um pouco mais, eu acho que leve em alguns aspectos também. Não se exige tanto, porque sabe que você também vai fazer bobagens esses dias todos. Pois é, e às vezes com mais paciência também, que nem, por exemplo, eu falei, acho que eu falei na previsão anual, né, que a gente fez aqui, que foi ao ar dia 31, que eu acabei fazendo a minha previsão anual, né, que é a previsão que você faz 365 dias pra frente, né, e eu vi que eu tava num período de atrasos, e que estavam atrasando coisas, meu site, que eu tô fazendo um novo site e tal, e aí eu fui lá, fiz, porque eu nem sempre faço, e vi que eu estava num período de atrasos, naquele período que estava atrasando o site. Aí eu olhei e falei, então tá, janeiro vai melhorar, vai sair esse trânsito esquisito, que ficou uns 2, 3 meses esse trânsito. Vou relaxar janeiro, deixa pra fevereiro. Agora janeiro já tá rolando tudo. Então assim, às vezes você fica com um pouco mais de paciência também, ou você, porque às vezes você não tem como esperar, né? Aí você fala, poxa, tô num período de atraso, então eu vou ter que fazer de tudo para esse período de atraso não ser tão afetivo, né? Mas no caso de Capricórnio, como você disse, já que a gente tá numa semana que as pessoas ficam meio confusas, não sabem o que fazer, Capricorniano é tão certeiro, ele pode se sentir bem querido e valorizado, já que ele vai ter a solução. Né? E uma outra coisa boa, essa dica que você deu é boa, e outra coisa que é importante para Capricórnio, que pode ser boa essa semana, é também não focar tanto em si. Fazer um pouco a questão do leonino, da dica do filme A Corrente do Bem, também é legal para Capricórnio, porque se ele tirar um pouco o foco dele e pensar, tudo bem, eu tô num momento um pouco mais estranho, um pouco mais quieto, um pouco mais seco, né? E tudo bem. E tudo bem, eu vou ajudar as pessoas que de repente estão precisando mais de mim. Então isso é uma dica boa para Capricórnio. Você quer de Capricórnio, então relaxe. Mais um pouquinho. Vamos pro intervalo, porque na volta, hoje, você falou que nós falamos até Libra. Precisamos começar a partir de Libra. Então hoje vamos Terminamos em Virgem. Libra e Escorpião. Quais signos combinam no amor? Quais são neutros e quais o relacionamento não é assim tão leve, tão fácil? Depois do intervalo vamos falar de Aquário e Peixes também, claro. 2 minutos só, até já. Vamos agora pro signo de Capricórnio, já fomos. Aquário, bom. Faz fofoca, cuida da vida dos outros, quando chega na sua vez, você esquece. Aquário, como estaremos? Aquário tá numa semana que amorosamente se pede que inove, tá? Então tá naquele momento positivo pro amor. Você tem que ser criativo. Mas que pede que fuja da rotina. Na verdade, o aquariano, ele não gosta de rotina, né? E assim, a não ser que tenham coisas no mapa, tipo um monte de coisa em Touro, de repente fica um pouco mais rotineiro. Você, por exemplo, com Áries já não gosta. Eu odeio rotina. Já é uma mistura que detesta a rotina. Então, assim, por exemplo, aquarianos que se casam, eles têm que conseguir fazer coisas diferentes, inovar, manter o clima de romance, de surpresa, senão ele pode ficar extremamente entediado na relação. Ficar meio... Tudo, né? Então assim, o aquariano essa semana é importante que ele inove no amor, e tem uma outra coisa muito importante, tá? E em relação a negócios, também está um signo positivo, tá? Então ele está num momento que, se ele bater numa porta que ele já está querendo bater há algum tempo, essa porta não só pode se abrir, como através dessa porta outras portas podem se abrir. Então tem que ficar atento a qual porta você deve bater. Exatamente, porque está numa semana, é uma semana bem positiva para Aquário, ainda mais levando em conta que eles estão no período de colheita astral, muitos deles, que ainda vão fazer... Eu já passei. Que vão fazer aniversário ainda. Só que
Aquário está passando por um momento que mesmo os que estão na colheita estão num momento mais aliviado, não estão num momento tão tenso, a não ser aqueles que estão fazendo a colheita e tiveram muito acúmulo de coisas mal plantadas durante o ano. Aí podem até estar numa semana um pouco mais tensa, mas mesmo assim aliviada pela vibração positiva que tá para Aquário essa semana. É o melhor signo da semana, tá? Desculpa. Claro. Desculpa, bem. O Fifito que fala, beijo, me liga. Mas tá bom mesmo. Eu acho que desde quando você começou a falar de colheita e não de inferno astral, as pessoas até comentam pelo Facebook, pelo Twitter, que elas começaram a enxergar de uma forma diferente. E é mesmo. A gente já entra numa energia de inferno. Tudo que é inferno não é bom. Aí você já vai entrando num período com uma carga negativa muito grande, né? Sim, com certeza. Eu procuro tomar muito cuidado com tudo que eu falo aqui, porque é muita gente assistindo, muitas pessoas que eu vejo que comentam na fanpage, no Twitter, falando que não passam a semana sem saber a previsão, que ficam aguardando, que gostam muito de astrologia, que gostam de saber o que os astros reservam. Então, assim, tudo que a gente fala aqui, né, Kátia, assim, é um programa de TV e a gente tá aqui para divertir, sim, é um entretenimento, mas também, quando a gente tá falando de previsão, para orientar muito as pessoas. É uma responsabilidade. É uma grande, responsabilidade. Né? Então, inferno é uma palavra muito pesada e que não mostra tudo que tem. Então, realmente, a gente ter ressignificado foi positivo. Foi ótimo. Agora, e os piscianos? Bom, os piscianos, tá? Essa é uma semana que a sensibilidade deles não tá mais tão à flor da pele como tava da outra vez e que tá, inclusive, favorecido que eles estejam um pouco mais racionais. Então, aquilo que eu pedi no começo, para todos os signos, da vibração da semana, do Mercúrio em Peixes, que eu falei que a relação entre Mercúrio e Peixes muitas vezes não é tão favorável, tá? Isso é acentuado para os piscianos, tá? O Mercúrio está entrando no signo deles e se pede que eles sejam mais objetivos. Por exemplo, se começaram o ano, os piscianos, vamos pensar agora, piscianos que estão ouvindo. Que plano você tinha no começo do ano? Porque no começo do ano a gente começa cheio de planos, né? Vou 4 vezes depois eles vão caindo. Vou 4 vezes na academia, vou nananã, vou fazer isso, nananã. Daqui a pouco, quando chega em fevereiro, aí vem o carnaval, daqui a pouco a gente vai tirando alguns vai planos. Não tá dando tempo. Chega lá em julho, você já não tem mais plano. E aí só quando chegar de novo, ano que vem, aí faz mais alguns planos. Então, assim, essa semana é uma semana que se pede que eles sejam mais atentos com a racionalidade, com os planos deles. Então, que planos vocês fizeram no começo do ano? Estão seguindo aquilo? Mas é plano para você, não é plano para a família. Porque as pessoas acham também que planos a gente só faz unindo os outros e os seus planos pessoais não existem. Peixes tem muito isso. Você, não sei se você falou pensando específico em peixes. Eu conheço alguns piscianos então assim. É isso mesmo. Eu até falei, que você tem um pouco de conhecimento de astrologia, o que é ótimo. Facilita aqui o meu trabalho, porque você já consegue dar os afados. Mas eles não são assim? Se deixam em último são. plano, Os signos da água, no geral, são muito família, tá? E principalmente Câncer e Peixes. Escorpião já não é tão família, tá? Todos os de água são. Escorpião nem tanto. É também, mas nem tanto quanto Peixes e Câncer. Esses são, assim, vivem pensando muito na família, nos seus. Então, assim, essa semana, esse Mercúrio em Peixes, não deixe ele afetar vocês ao ponto de perder a objetividade, de perder a clareza, de ficar, assim, digamos, confuso, obtuso na forma de falar as coisas e, principalmente, revise. O que você planejou? Tá fazendo? Não estou fazendo. Então, vou fazer e vou começar a fazer essa semana, já. Um TBC. Exatamente. Não sabe o que é o TBC? É bom explicar, porque na fanpage a gente falou semana passada, acho que a gente acha que todo mundo já assistiu, tem gente que não assistiu. Tira a bunda da cadeira, ó, levanta e vai, entendeu? Tem um monte de gente perguntando lá na fanpage. Parece tão meigo o TBC. Uma sigla tão bonitinha, e é bonitinha pra quem faz. Lembra de tirar a bundinha. A bundinha fica mais bonitinha. Fica, diminutivo fica melhor. A bundinha da cara dele. E melhores dias pra namorar essa semana? Bom, é hoje. Exatamente. Você falou que captou telepatia. Então, assim, hoje, das 18 horas às 22. Das 18 às 22, aproveite. Esse é o primeiro dia, são 2. E o outro é sábado já, entrando já no carnaval, né? Cuidado. Sábado, só que é de manhã, das 6 da manhã às 10 da manhã. Cuidado que carnaval você sabe, né? Amanhã de sábado. Encapa o bichinho. Senão daqui 9 meses tem cheio de criança nascendo de novo. Pois é. Não é não? Uhum. Bom, volto já pra gente falar quais os signos que combinam com Libra e Escorpião, quais são neutros e quais o relacionamento, vamos dizer assim, não é tão tranquilo assim. Olha, vamos ver então quais os signos combinam
com o signo de Libra e de Escorpião. Muita gente fica com dúvida, mas quando é neutro, será que um relacionamento amoroso pode dar certo? Sim, na verdade, tudo que a gente fala aqui é sempre bom ressaltar, porque pode ter pessoas que não escutaram quando a gente fez a última sinastria, que foi em dezembro, né? Então, quando você faz um estudo de duas pessoas, sempre o que é aconselhável é que você faça o mapa de sinastria. O mapa de sinastria é quando você analisa o seu mapa astral com o mapa astral de outra pessoa, e aí você vai ver todos os pontos, onde está o Sol, onde está Vênus, onde está a Lua, e só assim você vai poder dizer o que realmente tem de dificuldade e facilidade. O que a gente está fazendo aqui é analisando só o Sol. Ou seja, friamente, né? Ou seja, tem uma capacidade de analisar o Sol, mas para você ter uma... Vamos supor, eu vou falar aqui, olha, o signo de Libra não combina com tal signo, e de repente é o seu signo, e você está casada com uma outra pessoa daquele signo. Poxa, então não tem jeito? Né? Não, tem que ver o mapa. De repente no mapa tem um monte de outras coisas que são compatíveis e que equilibram o fato do Sol não combinar. Mas na grande maioria das vezes bate. Sim, na grande maioria das vezes bate, e muito. Eu vejo, pelo menos por mim, na prática, os signos que eu não combino, dificilmente eu consegui, assim, é marcado, signos que não dão muito certo. Não desce, né? Principalmente amorosamente. Então vamos pra amizade, a gente sempre dá um jeito, que a amizade a gente sempre pode ser. Amizade agora, mais leve, né? Em termos afetivos, precisa da parte da química, é mais difícil, da né? predisposição. O afetivo é um pouquinho mais delicado. Libra Então, combina com o quê? Libra. Os signos primeiro que a gente sempre analisa que vai ter relação positiva são os do mesmo elemento, tá? Então aqui nós temos Aquário, tá? Que é o elemento, quando a gente tá falando de Libra, a gente tá falando do elemento ar, tá? E o nosso subliminar, né? Que eu demorei pra ver aqui os rostinhos. Agora você já vê, né? A boquinha, o narizinho de Gêmeos, tá? Então esses são os 3 signos do ar. Nós temos 4 elementos na astrologia, tá? E um deles é o ar. Então, Libra se dá muito bem com Gêmeos e com Aquário, tá? Por quê? Porque ambos são intelectuais, ambos tentam ver as coisas de uma forma um pouco mais diplomática, um pouco mais até pragmática, não são tão assim de explodir, salvo raras exceções do mapa. Então, essas duas combinações aqui são as, digamos, mais afortunadas. Agora, em segundo lugar, mas com mais química, às vezes, até do que esses dois, a gente vai pensar nos signos do fogo, tá? Que são, no caso, o Sagitário, que deu o Áries, que é o oposto, Áries e... Cadê? Leão, tá aqui. E Leão. Tá? Então, esses são os 3 signos do fogo. Áries é o signo oposto a Libra. Então, nesse caso de combinação do fogo, ou pode ter muita atração e dar certo, ou pode se repelir, tá? Mas não pode ser aquele relacionamento puramente sexual? Nesse caso, pode ter atração, não é a relação de padrão de atração sexual, que vai ser a próxima que eu vou falar. Mas é uma relação onde ou casa ou não casa, é meio 8-80. Sempre quando é o signo oposto, ou casa ou não casa, porque assim, vai depender muito dessas pessoas terem, digamos assim, uma certa complacência e tolerância com as diferenças, porque eles vão ser opostos. Agora, no caso de Sagitário e Leão, se dá muito bem com Libra. Salvo vendo o mapa algumas outras exceções. Padrão de atração sexual, tá? Onde a relação é bem baseada nesse aspecto. Seria Libra com Touro, tá? E Libra com Peixes, tá? Libra com Touro, Libra com Peixes. Que é sempre os signos que vêm antes e depois do seu signo que você vê. Isso é uma regrinha fácil para as pessoas que se quiserem analisar. Libra, qual é o signo oposto a Libra? Áries. Que signo vem antes de Áries? Peixes. Que signo vem depois? Touro. Entendeu? Sempre vai ser o que vem antes e o que vem depois, os que você mais tem atração sexual. Isso, para quem sabe a ordem dos signos, já consegue saber todos os signos se fizer esse raciocínio. Esse cálculo fácil. Então aqui cai no que você falou. Pode ser uma relação mais só do aspecto sexual mesmo. Tá. Vai depender, na verdade, um relacionamento com outros objetivos no mapa dessas pessoas. Sim, que pode dar muito certo. Esse padrão para amor, de
quando existe a atração sexual, já ajuda muito, né? Porque precisa ter isso. Não adianta uma relação de amor afetiva onde não existe química, é muito difícil de dar certo. Meus filhos librianos namoram com as meninas certinhas dos signos. Tiago de Libra, ascendente em Aquário, namora com a que é de Aquário. Felipe Libra com Libra, namora com a Amanda de Peixes. Estão bem. Aí agora a gente entra nos padrões que são mais neutros, tá? Então, no caso, Libra com Virgem é uma combinação que tende a dar muito certo pra amizade, porque ambos são muito justos, muito corretos, tá? Agora, em relação a amor, não é aquela relação... Um negócio morno? Não tem só que pode ter outras coisas no mapa. Vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Então, vamos supor, essa pessoa de Virgem, ela pode ter uma Vênus em Touro. Aí sim. Entendeu? Tá. Então, assim, depende. O Vênus, vamos supor, ela pode ter uma Vênus em Leão, tá? Que pode combinar com a Vênus desse daqui de Libra. Que pode ter uma Vênus em Libra também. Ser Libra com uma Vênus em Libra, entendeu? Então depende. Cada caso a gente tem que analisar. Porque quando o Vênus é o planeta do amor. Então, quando você vê o posicionamento do Vênus da pessoa, você vê como a pessoa se comporta no amor. Então, por exemplo, eu sou de Virgem, mas meu Vênus está em Leão. Isso significa que a minha forma de amar não é uma forma tão certinha e fria como de Virgem. Eu já tenho uma forma mais de querer atenção, de ser mais vaidosa no amor, de querer alguém que me dê muita atenção, que me trate muito bem, como é a coisa do leonino. Tá? Agora, então, isso influencia bastante. Influencia, por exemplo, uma pessoa de Leão que tem um Vênus em Virgem, eu conheço um caso, por exemplo, ela fica super chatinha no amor. As pessoas que têm Vênus em Virgem, nossa, elas ficam super críticas no amor, porque aí tudo que o virginiano tem, a pessoa fica no amor. Por isso que é interessante você fazer o mapa, porque você vê essas tendências. Aí Vênus em Virgem é difícil pra caramba. As pessoas que têm Vênus em Virgem, elas sofrem bastante no amor, porque elas ficam muito críticas, assim. E aí se aquelas que reclamam de tudo, se tem Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, e tem gente que é assim... Vênus em Virgem, Marte em Virgem, aí, nossa senhora, nada tá bom, nada agrada. Aí, aqui com o Escorpião é uma relação neutra, tá? Mas que eu considero um pouco difícil por conta desse aqui ser muito extremista, ou 880, e esse aqui querer sempre... deixar as coisas no equilíbrio. Certo, então tem que ver o resto do mapa, tá? Com Câncer tem que tomar muito cuidado com a relação desse aqui, às vezes ser muito sensível e às vezes está um pouco, sei lá, num dia de mau humor, e esse aqui também não gosta muito de maus tratos, ele é muito diplomático, então essa relação também acho pode ser meio caliente. Um pouco delicada. E com Capricórnio a gente vê muitos casos, eu observo muitas pessoas de Libra com Capricórnio que se atraem, mas que normalmente não vai muito pra frente a relação também. Por quê? Porque o que eu acho é que assim, esse aqui não é dos mais românticos, Capricórnio, tá? Com raras exceções. Então tem que analisar, de repente é um Capricórnio com ascendente em Libra, e aí você tem que ver todo o resto. Mas no geral o capricorniano ele é um pouco mais frio, um pouco mais prático. Seco, e o libriano já gosta de uma pessoa que seja um pouco mais romântica, que seja um pouco mais dócil. Então eles podem não ter assim uma... pode ser atritário, uma liga onde a coisa não flui por conta desses aspectos, tá? Olha, Libra, então, deu para você ver direitinho aqui como vai ser. Falamos todos os signos. Para falarmos de Escorpião. Tá bom. Agora vamos a quem é de Escorpião. Que signo será que combina amorosamente falando com o Escorpião? Bom, o Escorpião é um signo muito intenso, tá? Então todas as pessoas que forem se relacionar com o Escorpião, em primeiro lugar, precisam estar preparados para essa intensidade. E que vai muito do 8 ao 80. Então o Escorpião, às vezes, ou ele é um místico que acredita em tudo de espiritual, às vezes não acredita em nada, ele é super cético, a vida é só matéria, tudo é bobagem. Tudo é nada mesmo, né? Então você encontra o Escorpião de todo jeito, aquele que é místico, que tem o lado da água, que tem o lado da águia, tem aqueles que não acreditam em nada, que não mudam nada, que tem dificuldade de se modificar porque é um signo fixo. Então, seja lá qual signo for lidar com o Escorpião, é sempre importante isso. Entender o jeito que eles são, respeitar essa intensidade deles, tá? Tem que gostar disso. Escorpião, de ação. É um dos signos mais injustiçados, tá? Porque tem muita gente que diz que eles são muito impossíveis de se conviver. E tem o mito de Escorpião, da traição, que ele sempre no final trai. Então, assim, tem muita gente que tem essa coisa com o Escorpião. Não, é verdade, que o Escorpião ele é muito intenso e é um signo muito sexual também, que vai muito pelo lado sexual e que é sujeito a grandes paixões. O que isso é muito bom, tá? Então, vamos lá. Os elementos, os signos do mesmo elemento, Câncer e Peixes, se dão muito bem, tá? Tem uma tendência aqui a se dar muito bem. Levando em conta que como os três são muito sensíveis, tá? Precisa haver
dedos aqui, né? Sim, senão vai ficar meio difícil o Porque relacionamento. senão esse aqui vai dar patada nesse aqui, que vai ficar de mau humor, aí vai virar uma coisa. Então, assim, essa relação entre os três, ela tende a ser muito positiva. Tá. Se ambos tomarem muito cuidado. Não dá pra dizer que é só o escorpião ou só o pisciano e tal. os mas dois. todos os lados, tá? Então, uma relação positiva com câncer e com peixes, tá? Em relação a, também se dá muito bem em relação a ter química e serem opostos, mas não opostos total, no caso só pelo elemento, que é o elemento terra, se dá bem escorpião muito bem com virgem, tá? E com Capricórnio. Então, as melhores combinações para o escorpião são câncer, peixes, virgem e Capricórnio. E o touro? Aí que é o com o oposto? touro cai naquele esquema do oposto. Ou seja, ou se dá muito bem, ou se mata. Ou se mata. E aqui a gente já até sabe por quê, né? Porque ambos são fixos, ambos são muito teimosos. Então, esse aqui quer uma coisa, o outro não muda. E numa relação tem que haver flexibilidade, que inclusive foi o que eu disse da semana para escorpião. Que tem que ter a flexibilidade e fazer a coisa da fênix, de matar também o que for necessário, tá? Aí o padrão de atração sexual com o escorpião, tá? Ele tá ligado a Sagitário, tá? E a Áries. Então, Sagitário e Áries. Então essas são combinações, essa combinação pega muito fogo, tá? Escorpião com Áries e escorpião com Sagitário. Mas pode ser estritamente sexual. Sim, mas essa é muito forte. Por quê? Porque escorpião é muito sexual, Áries também é muito sexual e Sagitário também. São signos muito fortes, com uma libido muito forte. Então essas combinações aqui são recomendáveis para quem está procurando isso. Tá? Aí aqui é uma combinação neutra, levando em conta aquilo que eu disse, que eu acabei de fazer essa combinação de Libra. Que tem que ter um certo equilíbrio, porque esse aqui é muito radical e esse aqui não. Tá? Escorpião com Aquário, tá? E com Leão, eu considero uma relação meio delicada, tá? Porque pode ser bem sensível, né? Ambos têm uma personalidade muito forte, tá? Pra amizade eu acho mais fácil. Do que pro amor, Pro amor, porque pro amor eu acho que a tendência a atritos, a faltar flexibilidade de alguma parte. Maior, com né? esses daqui, eu acho difícil essa relação. Pode até, assim, um se encantar com o outro por se encantar justamente com a personalidade forte. Mas depois que passa a paixão, o que te encanta é o que te atormenta. Né? Exatamente. E aí com Gêmeos, uma relação neutra que vai depender do resto do mapa que a gente tem que analisar. Olha, vamos falar também dos outros signos. Com o passar das semanas a gente vai completando todos. Mas deixa eu lembrar você, para você acessar direitinho o site da Paula Pires. No site você vai conhecer bem como é o trabalho dela. Não é só astrologia, não é um trabalho assim tão simples como você imagina, é bem complexo. Por isso quando a gente fala em mapa astral, e a Paula sempre bate muito nessa tecla, depende do mapa de cada um pra gente se enxergar. Por isso que é importante muitas vezes fazer um mapa astral, né? Sim, Flor, e o que é muito importante é não só assim, a curiosidade com a astrologia, que a gente pode se aprofundar saber, mesmo, mas ver o que tem no mapa para ser transformado, porque o meu trabalho com astrologia é totalmente voltado para autotransformação, para alquimia. Esse é um diferencial do meu trabalho dos outros astrólogos. Porque, por exemplo, se você faz um mapa astral com outro astrólogo, ele vai colocar aquilo para você, vai falar, olha, você isso, aquilo. Você se entende. E aí você tem que levar aquilo para ficar atento com você, que já é uma grande coisa. Agora, no meu caso, eu vou trabalhar com os florais para aquilo. Então, ou seja, o que a gente perceber que está incomodando e que eu falar e a pessoa falar, realmente eu tô empacado nisso. Aí entra com os florais, né? Tipo, financeiramente tá empacado, no amor nunca dá certo. Isso tá no mapa, realmente isso tá acontecendo. Vamos tentar sugerir florais para o mapa astral, que é o floral astrológico, para trabalhar isso. Gente, funciona. Por mais que você não acredite em nada disso, faça o teste que você vai ver como muda. Faz o teste que você vai ver. Vamos fazer Sagitário? Vamos fazer Sagitário. Ótimo. Deixa eu tirar tudo. Sagitarianos agora estão felizes, hein? Então, você tomara viu? que eles não tenham mudado de canal, que acabou. Adiantamos a sua semana. Então vamos ao Sagitário. Deixar tudo. Isso. Tá. Sagitário, signo do fogo, como a gente já tinha dito anteriormente, tá? Então ele vai se dar muito bem com os signos do fogo também, tá? Ressalvando o que eu já disse quando eu falei de Leão e que falei de Áries, que a gente já fez essas duas combinações. Que tem que tomar cuidado, porque são signos muito fortes, com a personalidade muito forte. Pode ter um atritinho, e podem né? ficar muito impositivos um com o outro, um querendo mandar. Esse aqui gosta de mandar, esse aqui adora controlar e esse aqui também. Então, assim, eles são todos, ambos muito líderes, né? Aqui só tem líder. Ambos são líderes. É complicado. E aí um vai precisar falar, não, tudo bem, eu mando aqui. Não, eu mando dali. Aí tem que ver o mapa dos dois. Às vezes o mapa pode ter outras coisas que complementem, tá? Aí depois a gente vai entrar com os signos que realmente tem bastante harmonia, tá? Que são opostos, que é o ar e o fogo, né? Que aí no caso vai ser Sagitário com Libra. Aqui é o oposto total, que é
Gêmeos, tá? Que é aquela coisa que ou combina total ou não. Ou não. E Aquário. Então, ou seja, Sagitário vai se dar muito bem com Áries, Leão, Aquário e Libra, tá? O signo oposto é Gêmeos, tem muita atração, porém cai naquela coisa, como são muito diferentes, ou aquilo casa ou pode gerar atrito, isso em relação a todos os signos, tá? O padrão de atração sexual, ele vai estar sempre, vamos ver se você aprendeu a lição de casa. Qual é o signo antes de Gêmeos? Câncer. Não. Sagitário, Câncer, Não, antes de Gêmeos, Touro. E depois, aí Câncer. Exatamente. Então pode ser que dê bem com Câncer e com Touro. Atração sexual. Atração sexual, Sagitário vai ter com Touro e com Câncer. Mas aí pode ser que o relacionamento seja só sexo mesmo, Isso. ou que se tenha aquela regrinha que eu te falei, signo oposto, o que vem antes e o que vem depois, você sabe a atração sexual. Então, gente, pode ser que você se atraia por um dos dois e aí vai do restante do mapa também. E aí, agora, eu acho muito difícil essa relação aqui dar certo, Você tá? acha? Eu acho. Sagitário com Câncer? Acho Sagitário com Câncer bem delicada. Porque esse aqui, o grande problema são as patadas, às vezes é muito direto. E esse aqui, o grande problema é super sensível, você não muito precisa, tocadinho, você né? não precisa, às vezes, nem dar patada que já tá sensível achando que você fez alguma coisa. É um signo muito sensível. De todos são daqueles bitoladinhos. Que é mais que tudo tem uma tendência, às vezes, a ficar no vitimismo. Então, com o Sagitário não é o rei do tato e da delicadeza, entendeu? Diz que é bom com o Aquário, que também é grosseiro. Com Ares, porque esse aqui ele vai xingar o Ariano vai falar, tá bom, e você nananã, entendeu? E com o Leonino também idem. Agora, se, por exemplo, o Sagitariano for fazer isso com o Virginiano, já não vai rolar. Vai chorar até não poder mais. Essa combinação aqui é uma combinação que muito difícil de dar certo afetivamente, tá? Virgem com Sagitário. Pode dar certo, assim, pra amizade. Nem por exemplo, eu sou virginiana. Tem um monte de amigas de Sagitário. Pra homem, acho um signo muito legal, que são homens muito alto astral, muito Silvio Santos descolados e tal. Agora, pra amor, nunca tive uma pessoa que eu namorei de Sagitário. Assim, é um signo ótimo. Sim, que eu gosto, mas não dá certo com Virgem. Não dá certo. Com Capricórnio, eu acho delicada também essa combinação. Com o Escorpião também acho bem delicada. E com Peixes é uma relação neutra. Tanto pode dar certo ou não. Ou seja, melhor para Sagitário são esses daqui mesmo. E esses daqui, pra amizade, tudo bem, mas passou da amizade, pode dar treta. Analisando o mapa, né, Kátia? Porque assim, às vezes a gente vê o mapa, tem mapas incríveis. Como assim, você disse há pouco, que a pessoa pode ter um signo solar e que aquele signo solar não significa nada pra ela. Significa um outro, que ela tem um peso maior. E aí só fazendo a sinastria. Às vezes as pessoas estão me perguntando na fanpage, tal signo combina com tal signo? Ou eu sou isso, nanana. Não dá pra fazer essas respostas simplistas. Eu sempre falo, gente, tem que fazer um estudo, né? Tem que ver profundamente, porque senão seria tratar até o meu trabalho de uma forma superficial e dar uma resposta qualquer. Mas aí é ser contra aquilo que você faz, para justamente se aprofundar na história, justamente me aprofundar. Site da Paula Pires, vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. No Facebook, Paula Pires Astro, e no Twitter, @Paula Pires Astro. Ficou fácil. Boa semana pra você, viu? Obrigada, até mais, amor. viu? Obrigada a você.